Abra sua Bíblia no primeiro Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de Mateus, e vamos ler capítulo 6, versos 9 a 15. Depois nós vamos ler o 18, 21, 22, Lucas 17, 3 a 5, Colossenses 3, 12 e 13, e é claro que eu vou repetir. Então fique tranquilo que eu vou devagarinho citando, tá bom? Mateus capítulo 6, do 9 até o 15. Mateus, capítulo de número 6, versículos de número 9 ao versículo de número 15. Posso ler? Diga sim. Diz a palavra do Senhor. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Eu vou repetir o 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Capítulo 18 do mesmo livro. Versículo 21 e 22. Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Lucas 17. Versículos 3, 4 e 5. Lucas 17, versículos 3, 4 e 5. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E por último, Colossenses, capítulo de número 3,
nós vamos ler o versículo 12 e o versículo 13. Colossenses, capítulo de número 3, versículos 12 e 13. Colossenses 3, 12 e 13. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Quantos podem dizer amém? Mais uma oração. Pai, graças te damos pela leitura da tua palavra. Tua palavra é clara, tua palavra é perfeita, tua palavra é pura, a tua palavra é maravilhosa, a tua palavra tem poder, a tua palavra muda o destino das pessoas, a tua palavra é fiel, ela é verdadeira, ela é santíssima, e é nela que está depositada a nossa confiança. Seguir os seus ensinamentos para nós traz segurança. Quando praticamos a tua palavra, fincamos a nossa casa na rocha, sopram os ventos, desce a chuva, correm os rios, mas a nossa casa não cai, porque ela está firmada na tua palavra. Por isso, Deus, mais uma vez, vamos estudar a tua palavra. A família precisa praticar essa doutrina que nós vamos compartilhar, que nós vamos repartir. Obrigado, Senhor, por esta palavra maravilhosa, que eu tenho certeza vem para melhorar o nosso casamento, vem para melhorar a nossa família, vem para melhorar a nossa congregação, vem para melhorar a tua igreja na terra. Por isso, por ela seremos lavados, por ela seremos santificados, por ela sairemos daqui melhores pessoas, eu tenho certeza. Por isso te dou a minha gratidão por antecipação. Amém. Obrigado, meus irmãos, sentem-se, por favor. Um dia desses, conversando com a minha irmã mais velha, o assunto era familiar, e ela fez um pedido para mim. Ela disse, escreveu, nós estávamos conversando pelo WhatsApp, e ela escreveu: mano, prega sobre o perdão, eu preciso tanto aprender sobre o perdão. E na hora eu disse para ela, então não falta o culto domingo à noite. Inclusive vou aproveitar agora para mandar um abraço para ela, porque eu tenho certeza que ela está ligada com a gente. Pelo menos espero que esteja. Se ela não tiver, depois eu lembro ela e ela ainda vai poder assistir a gravação. Mas eu espero que ela esteja ao vivo ouvindo esta palavra. Então eu disse para ela, escrevi na hora: domingo à noite, no culto da família, eu vou pregar sobre o perdão. E o título da mensagem do culto, do primeiro culto da família de 2021 é: não tem jeito, tenho que perdoar. Vamos dizer o título da mensagem de hoje? Só os homens
Só as mulheres. Só os filhos. Quem é filho aqui pode dizer? Não tem jeito. Temos que perdoar. Esse é o tema da mensagem de hoje, o perdão e a família. Eu quero começar dizendo que a mágoa é a isca de Satanás. A mágoa é a isca de Satanás. Vivemos num mundo de ofensores e ofendidos. Um exemplo claro disso são as redes sociais. Uma boa parte das redes sociais são utilizadas por pessoas rancorosas, por pessoas magoadas, por pessoas ofendidas. E aí elas vão para as redes sociais e elas atacam, elas ferem, elas jogam para fora como se fosse um vômito, toda revolta, toda sujeira de um coração amargurado, de um coração ofendido, e aí ligam a metralhadora giratória e largam toda a sua podridão, porque vivemos num mundo de ofensores e ofendidos. Um outro exemplo clássico disso, você pode perceber isso no dia a dia. As pessoas estão trocando os relacionamentos com seres humanos por relacionamentos com animais. Cada vez mais você vê as pessoas se relacionando com animais como se elas estivessem se relacionando com pessoas. A prova disso é que algumas delas chegam a colocar o nome nos bichos de gente. Esses dias a Miriam me contou que estava num ambiente de algumas pessoas ali e de repente uma delas começou a falar do seu cão. E ela disse: o meu cachorro se chama Tobias. E a mulher que estava do lado fazendo um outro serviço disse: ai, Tobias. Tobias é o nome do meu filho. Ficou chateada que o cachorro da próxima, se chamava Tobias. E o filho dela também se chamava Tobias. Então, cada vez as pessoas estão trocando relacionamentos com seres humanos com animais. Por quê? Porque é muito, muito, muito mais fácil se relacionar com um bicho do que se relacionar com gente. Gente frustra. Gente decepciona. Gente trai. Gente é vulnerável. Vamos pegar o caso das mulheres. As mulheres no período menstrual, e eu não estou dizendo que acontece isso com todas, mas uma boa parte das mulheres, por 3 semanas é a coisa mais fácil de lidar com elas. Mas tem uma semaninha que muda tudo. Você olha do mesmo jeito, mas o seu olhar incomoda. Você fala do mesmo jeito, mas o seu falar incomoda. Você faz as mesmas coisas, mas as mesmas coisas já não servem. É um mistério da natureza humana, a tal da TPM. Só para dar exemplos de dificuldades de relacionamento. E o que é a família, gente? A família é uma espécie de laboratório, onde a nossa vida cristã é testada. A gente testa a nossa vida cristã em família. Aqui no altar, né? Nós aqui no altar, vocês não têm ideia de como realmente é a nossa casa. Nós somos o que realmente somos, não é quando a gente está vestido,
né, de acordo com o culto e tal. Não, é quando a gente põe o pijaminha lá em casa, quando a gente põe o chinelinho, quando a gente deita no sofá, põe os pés na mesinha de centro, né? Quando a gente se despe do papel de líder, de obreiro, de pastor na casa do Senhor. Então, é lá em casa que a gente se revela plenamente. Lá a gente, de fato, não exerce outro papel senão a nossa essência. Então, a família é essa espécie, né, aspas, é uma espécie de laboratório onde a nossa vida cristã é testada. Eu quero fazer uma observação aqui por causa da expressão vida cristã. Lembrem que quando os ventiladores estão ligados, eu tomo mais água porque a boca seca mais fácil. Isso que eu já pedi para desligar esse. Se esse aqui tivesse ligado com aquele, eu ia tomar água a cada 30 segundos. Fecha o parênteses aí. Mas eu estava com outro parênteses aberto, né? Que é vida cristã. Vivemos num país cristão. Vivemos num país cristão, onde dizer ser cristão é muito fácil, é muito comum. Eu observo agora que as celebridades não estão tendo dificuldade nenhuma de dizer sou um cristão. Esses dias estava assistindo uma celebridade e ela fez questão de dizer sou um cristão. É fácil encontrar pessoas dizerem que acreditam em Jesus, mas ignoram sua palavra, seus ensinamentos. Não há como ser um seguidor de Cristo de verdade sem obedecer os princípios cristãos, os princípios de Cristo. E hoje eu estou falando sobre um dos mais importantes. Estou falando sobre o perdão. Estou falando sobre o perdão e vou daqui um pouquinho ir para os textos que nós lemos. Uma pessoa que se diz cristã e ao mesmo tempo é cheia de mágoas, cheia de ressentimento, uma pessoa rancorosa, é no mínimo contraditório, para não dizer outras coisas. Vou repetir a frase. Uma pessoa dizer ser cristã e ser uma pessoa rancorosa, amargurada, magoada, ressentida, é no mínimo uma grande contradição. Se eu sou um cristão de verdade, eu preciso desenvolver uma das principais características de um cristão. Eu acho que o perdão só perde para o amor. A principal característica de um cristão é o amor. Logo abaixo do amor, segundo o meu pensamento, você pode ter outras virtudes antes do perdão. Eu vou te respeitar e te amar do mesmo jeito. Estou dizendo que para mim, depois do amor, o perdão é a segunda maior virtude de um verdadeiro cristão. O cristão precisa ser uma pessoa cheia de amor e uma pessoa que tem facilidade para perdoar. Então, com base nos textos que nós lemos, e nós vamos voltar a eles, eu queria pensar sobre o perdão. Número 1, fomos convidados por Jesus para uma nova vida, sim ou não? E esta nova vida envolve novos princípios. Eu não posso querer ser um cristão verdadeiro praticando coisas da velha natureza. Na velha natureza, ser vingativo é normal.
Na velha natureza, ter um coração sujo é normal. Na velha natureza, ser dissimulado é normal. Na velha natureza, ser falso é normal. Mas eu disse tudo na velha natureza. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas? Passaram. E agora eis que tudo... E o novo agora é que eu tenho que ter um novo modo de me relacionar com as pessoas. Com base no que eu acabei de falar anteriormente, com base no amor e no perdão. Essa é a nova proposta para que eu possa dizer que eu sou um verdadeiro cristão e lá no céu acontecer um eco. Amém, 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 amém. Ou seja, eu declaro que sou um verdadeiro cristão na terra e o céu declara é verdade. Precisa haver essa correlação. Não há como ter um bom relacionamento com Deus sem o perdão divino. Não há como ter um bom relacionamento com Deus sem o perdão divino. Para Deus se relacionar conosco e nós nos relacionarmos com Deus, o que tem que haver? Perdão. Deus tem que perdoar o ser humano, sim ou não? Sim. Sem o perdão divino, ninguém pode se relacionar com Deus. O que a Bíblia diz? Que o pecado faz separação. O pecado separa o ser humano de Deus, afasta o ser humano de Deus. Um Deus que não conhece pecado, o Deus que odeia o pecado, o Deus que não suporta o pecado. Ele é santo, mas ele ama o pecador e quer que o pecador se volte para ele. Para isso, a necessidade de uma reconciliação. Qual é a base da reconciliação do ser humano com Deus? A base da reconciliação do ser humano com Deus é o... Tenha certeza disso. E contra Deus, meus irmãos, nós pecamos... contra Deus nós pecamos muito ou pouco? Muito ou pouco? Agora, o que nós temos certeza? Todos nós. O que nós temos certeza? Que quando nós pedimos perdão para Deus, qual é a certeza que a gente tem? Que Ele nos perdoa. E quando você tem a certeza que Deus te perdoa, qual é a sensação que a gente tem? Qual é a sensação que a gente tem quando a gente tem certeza que Deus nos perdoa? A sensação é a melhor possível. Quem já teve essa sensação gostosa de ser perdoado por Deus, pode dizer depois de mim, é bom ser perdoado por Deus? É bom ser perdoado por Deus. Como é bom ser perdoado por Deus, irmãos. Como é bom não precisar duvidar do perdão de Deus. Aleluia. Ele nos perdoa, porque Ele é Pai, e Ele é riquíssimo em misericórdia. E quando Ele vem para nos perdoar, Ele não vem parcialmente, Ele não vem em toque de crédito, de parcelamento. Não, Ele vem para perdoar toda a nossa dívida, todas as nossas falhas, porque Ele é luz, e está escrito que se andarmos na luz, como Ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Glorificado seja o nome do Senhor para isso. Portanto,
nós precisamos entender algo muito importante, que os habitantes da antiga aliança, os que viveram na antiga aliança, não entenderam. Eles não entenderam. E porque eles não entenderam, a velha aliança precisou ser mudada. A velha aliança passou a ser chamada de nova aliança. Deixa eu pensar um pouquinho nos habitantes da velha aliança e no que eles não entenderam. Eles não entenderam o que é que Deus esperava deles primeiro. Deus esperava dos seres humanos, primeiro, um coração quebrantado. Primeiro, um coração contrito. Um coração humilhado. Um coração entregue totalmente ao Deus misericordioso. Mas o que eles faziam? Eles deixavam isso de lado e eles focavam no ritual. Eles focavam nos sacrifícios. Até porque era de certa forma fácil focar no sacrifício. Porque quem morria não era eles. Quem morria era o animal. Sim ou não? Os seres humanos pecavam e eles traziam um sacrifício chamado sacrifício pelo pecado. O sacrifício era trazido ao ritual. O animal era morto, o sangue era derramado, o pecado era encoberto. E com isso, eles foram se distanciando cada vez mais de Deus, porque lhes faltava o entendimento que Deus não queria primeiro o ritual. Deus não queria primeiro o sacrifício. Deus não queria primeiro as dádivas. Deus queria primeiro o quê? Eles. Antes de mais nada, Deus me quer. Antes de querer dinheiro, antes de querer ritual, antes de querer culto, Ele quer a minha. Jesus morreu pela minha vida. Ele morreu para ter relacionamento comigo. Eu sou a essência do culto dele. Você é a essência do culto dele. Depois que o nosso coração está rendido, está entregue, está quebrantado, está humilhado diante dele, bom, depois, aí vem o culto. Aí vem as oferendas, aí vem as dádivas, aí vem aquilo que a gente dá para o Senhor. Mas primeiro, o Senhor quer nós. E de preferência, com um coração sincero, verdadeiro, quebrantado, humilhado na sua presença. Bendito seja o nome do Senhor. Porque o que é possível na antiga aliança? Trazer o animalzinho cheio de amargura. Trazer o animalzinho cheio de ódio. Quem ia morrer era o animal. Na nova aliança, é possível a gente trazer ao altar de Deus a oferta com o coração sujo? É possível? É. Só que o que vai acontecer? Deus não vai. O culto vai se tornar, qual é a palavra? Vão. Então disse Jesus: se você vier trazer a oferta ao altar e te lembrar que tem um problema de relacionamento com o teu irmão, deixa a tua oferta aí. Não vai para o altar. Vai ter com o teu, vai ter com a tua irmã. Conserta o teu relacionamento. Depois, pega a tua oferta e traz o altar. Porque para Deus não é mais importante o que eu dou para Ele que está fora de mim. O que é mais importante para Deus é o que eu dou para Ele está dentro de mim.
e o que eu dou para ele está dentro de mim e precisa ser sincero, precisa ser puro, é a minha essência. Eu falei logo ali atrás, antes de ofertar, eu falei de 2 personagens que representam bem o que eu estou dizendo. Caim e Abel trouxeram ofertas ao Senhor. Não tinha nenhuma proibição de se trazer as ofertas que eles trouxeram. Inclusive a oferta de Caim, que era fruto da terra, mais tarde na lei de Moisés, vai se tornar oferta aceitável ao Senhor. Vai se tornar lei. Trazer fruto da terra. Falei hoje de manhã, que dia desceu o Espírito Santo sobre os irmãos? Na festa das colheitas. Quando antes de ir para as colheitas, o povo tinha que trazer o primeiro e o melhor das colheitas para Deus. Então a oferta de Caim não tinha problema. Deus não fala da oferta de Caim. Deus fala de Caim. Então Deus fala com Caim e diz: ei Caim, você está bem? E eu imagino Caim dizendo: tudo bem, Senhor. É? Só que a tua cara diz não. Você disse: estou bem. Mas na verdade você não está bem. Não está bem. Porque o que é o nosso rosto? O que é o nosso rosto? Ele é o espelho da nossa alma. Certo? O meu rosto é o espelho da minha alma. E o rosto de Caim, o semblante de Caim, estava fechado, estava irado. E Deus se volta para Caim e diz: ei Caim, muda isso aí, rapaz. Faz o que é certo. Ele está dizendo: te livra dessa inveja. Te livra desse ódio. Te livra disso que você está deixando entrar no teu coração contra o teu irmão. Se livra disso. E aí, meu querido, eu vou aceitar a tua oferta assim como eu vou aceitar a oferta do teu irmão. Você entendeu isso lá no texto? Porque eu estou só repetindo o que está escrito no texto. Você entendeu isso? Então não foca na oferta de Caim. O problema não foi a oferta de Caim. O problema foi o coração de Caim. Ele trouxe a oferta certa do jeito errado. Será que isso pode acontecer com nós hoje? Será que a gente pode disfarçar? Será que a gente pode botar capa de ovelha? Será que a gente pode fingir que está tudo bem quando o nosso coração está podre? O que a gente precisa entender? Que Deus não é como nós. O que eu vejo e o que você vê? Eu vejo o teu exterior e você vê o meu exterior. Agora, o Deus que nós cremos e servimos, Ele não vê o exterior somente. Ele vê o coração. Ele vê a nossa essência. Ele vê aquilo que é mais profundo, mais íntimo dentro de nós. E para Ele, o mais importante é o que Ele vê dentro de nós. Porque o que está dentro de nós, ou autentica o nosso culto, ou inutiliza o nosso culto. E quando o nosso culto é inutilizado por Deus, vir na casa de Deus é um saco. É uma chatice. É uma obrigação. Se o pastor não me cobrasse, aqui que eu ia estar no culto.
Agora, quando o culto é essência, quando o culto é sincero, quando o culto é verdadeiro, alegrei-me quando me disseram: vamos, vamos, vamos à casa do Senhor, vamos celebrar a Deus, vamos adorar a Deus. Então sabe o que vocês me dão? Vocês me dão pistas de como é o culto de vocês. Pelo quê? Pela carinha de vocês. Porque tem uns crentes que dá medo de olhar, irmãos. Dá medo de olhar. Porque a cara está denunciando que a coisa não está bem. Vamos para Tiago 5. (2021) sarados ou doentes? 2021 sarados ou doentes? Sarados ou doentes? Então, não vai na UPA. Não vai no Nossa Senhora de Oliveira. Não vai no doutor X. Nem na doutora Y. Vai em Tiago. Rua 5. Esquina com a 16. Que diz lá, nesse endereço: confessai os vossos pecados, as vossas culpas, uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sejais curados. A pior doença não é o Covid. A pior doença não é a AIDS. Não é o câncer, a leucemia, a metástase. Não. A pior doença é a doença que afeta o coração, que afeta a alma. Porque uma pessoa doente na alma, ela nunca está bem. Tem gente que é só perguntar: qual é a dor de hoje? E ela vai dizer, porque ela está sempre com dor, está sempre doendo, ela está sempre doente. Por quê? Porque Jesus não tem poder para curar? Porque Jesus não levou as nossas enfermidades no Calvário? Porque faltam obreiros para ungir os enfermos e os curar? Falta uma inconformidade com um cristianismo vazio, furado, como dizia minha saudosa mamãe, um cristianismo de Coca-Cola. Quando a alma está doente, irmãos, dói até, não sei o nome disso aqui, ó, da orelha, lóbulo. Quando a alma está doente, dói até isso aqui, ó. Quando a alma está sarada, mesmo que esteja doendo em algum lugar, você está cheio de alegria. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força, é alegria, alegria. Então Paulo escreveu: alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos.
E quando a alma está bem com Deus, irmãos, a alegria aparece no rosto, aparece na vida, aparece nos comentários, aparece nas relações. Quando a alma vai bem. E o perdão trata do quê? O perdão trata da testa, da sola do pé, da unha encravada. Perdão trata do quê? Da alma. O perdão trata da alma. Então vamos lá, número 2. Por que perdoar? Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, deixa aberto. Por que perdoar? Porque estamos em Cristo. Gostaria de ouvir um amém. Por que perdoar? Porque estamos em Cristo. Porque somos novas criaturas. Porque somos eleitos de Deus. Porque somos santos e amados. Porque somos filhos de Deus, porque o nosso Pai é perdoador, porque nós seguimos o exemplo do nosso Deus. Por que perdoar? Porque se nós não perdoar, versículo 12. É o momento da oração. Jesus está ensinando a orar. E quando eu oro essa parte do Pai Nosso, e todo mundo aqui já orou o Pai Nosso. Não tem ninguém aqui que nunca orou o Pai Nosso. Todos nós já oramos o Pai Nosso. Eu vou dizer mais. No Brasil, todo mundo ora o Pai Nosso. Porque o Brasil é um país cristão. Então, quando nós oramos o Pai Nosso, nessa parte do 12, nós autorizamos Deus fazer algo com a gente. Sim ou não? Sim? A gente diz, perdoa as nossas dívidas, ponto final, vírgula. Vírgula. Perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos os nossos ofensores, os nossos devedores. Tudo bem? A gente faz isso com Deus? Faz isso ou não faz? Em algum momento nós já fizemos isso. Deus, eu quero que tu me perdoe do mesmo jeito que eu perdoo as pessoas. Nem mais, nem menos. Do mesmo jeito que eu perdoo as pessoas, eu quero que tu me perdoe. Agora, Jesus não volta a nenhum outro assunto do Pai Nosso, a não ser o 12. Vamos ler 14 e 15. Veja que o Pai Nosso terminou no amém do 13. Sim ou não? Mas Jesus vai voltar a um assunto. Ele vai voltar a qual assunto? Porque se perdoardes as pessoas as suas ofensas, o que vai acontecer se eu perdoar? Versículo 15. Se, porém, não perdoardes as pessoas as suas ofensas, o que o Pai vai fazer? Então diga mais uma vez depois de mim. O amor de Deus é incondicional. O perdão de Deus é condicional. Eu posso odiar a Deus, Ele vai dizer eu te amo. Eu posso chamar Deus de porco, Ele vai dizer eu te amo. Agora, se eu não perdoar as pessoas, por mais que Ele me ame, Ele não vai me perdoar. Por que perdoar? Porque se não perdoarmos, também não seremos perdoados. 3.
Quando perdoar? Quando perdoar? 18, 21, 22. Quem está falando com Jesus? Mateus 18, 21, 22. Quem está falando com Jesus? O que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar impressionar Jesus. E ele vai usar o número da perfeição. E ele diz: Senhor, até quantas vezes devo perdoar? E aí ele diz: até 7? Número da perfeição. E Jesus, que conhecia só o exterior de Pedro, ou o interior? O exterior ou o interior? Quem dos apóstolos tinha mais dificuldade de ser afoito, de ser atrapalhado, de primeiro fazer para depois pensar? Quem era o apóstolo com essas características? Justamente o Pedrão. E Jesus conhecia o coração dele. Dizia: Pedro, vai ter um dia que o Paulo vai colocar o dedo no teu nariz e vai resistir você na frente de todos os irmãos. Ele vai te chamar atenção porque você quer ser um para os judeus e outro para os gentios. Aconteceu isso, sim ou não? A Bíblia diz que Paulo repreendeu Pedro na cara dele, publicamente, acusando Pedro de dubiedade. E o Pedro tenta impressionar Jesus. Até quantas vezes, Senhor? Até 7. Qual foi a resposta de Jesus? Não te digo até 7. Mas Jesus está pensando em matemática? Ele está dizendo que nós devemos perdoar. Quando é que nós devemos perdoar? Quando é que nós devemos perdoar? Lucas 17. Jesus, versículo 3, antes de falar sobre perdão, ele chama a nossa atenção. Olhai por vós mesmos. Tem outra versão que diz: tenham cautela, acautelai-vos. Ou seja, tomem cuidado. Por quê? Porque perdão envolve razão. Perdão não envolve sentimento. E eu quero dizer, graças a Deus. Porque se perdão envolvesse sentimento, o Pai teria tirado Jesus da cruz. O que Jesus fez na cruz? Ele bradou: Deus meu, por que me desamparaste? Estava fácil para Deus perdoar a gente? Estava fácil para o Pai perdoar? Tenha certeza que não. Se Jesus sentiu um desligamento, sentiu um desamparo, sentiu um distanciamento, é que Deus estava sentindo vontade de fulminar tudo e só salvar Jesus. Mas perdão não envolve sentimento. Perdão envolve razão, conhecimento, sabedoria, inteligência. Então Jesus vai falar para o perdão e diz: olhai por vós mesmos. Ele chama a atenção. Ei, vamos pensar. Vamos ter cuidado. E aí então ele vai dizer o quê? Versículo 3 de Lucas 17. Se teu irmão pecar contra ti, o que ele mandou fazer? No português, essa palavra pode ser mal interpretada.
Então eu vou apelar aqui à língua original. Na língua original, Jesus está dizendo o seguinte: se alguém pecar contra ti, vai até essa pessoa, se tiver alguém por perto, chama à parte. E então, apresenta para a pessoa o que você sofreu, o que você está sentindo. Então, esse é o sentido de repreende-o. Chama-o de lado e, com o objetivo de tratar. É nesse sentido repreender. Com o objetivo de resolver. Por favor, diga depois de mim: tempo não cura, ferida, provoca gangrena. Que foi que eu disse? Então sabe o que o diabo vai fazer? O diabo vai dizer sempre para você o seguinte: quando alguém te ofender, te afasta dessa pessoa e espera o tempo passar. Quem diz isso? O que Jesus disse? Se alguém te ofender, vai ter com ele, chama de lado e trata o problema. Não deixa o tempo passar, porque o tempo não cura a ferida, o tempo gangrena a ferida. Então, repreender não é chamar a pessoa para fazer discurso de justiça, não, é para chamar a pessoa de lado para exercer misericórdia. Errar é carnal, perdoar é espiritual. E o perdão tem que ter o objetivo de restaurar o relacionamento. Por quê? Por que o perdão tem como objetivo restaurar o relacionamento? Se você me der uma base bíblica, eu te dou o que você quiser. Pode ser uma melancia, uma caixa de moranguinho, uma caixa de bombom, uma gravata, uma camisa, que se você quiser eu te dou. Se você dá uma base bíblica, por que o perdão tem como objetivo tratar o relacionamento, curar o relacionamento? Antes que alguém me dê a base, vamos para 1 João 4,20, porque eu fui ousado, né? E vocês não aproveitaram. 1 João 4,20. Quantos aqui já disseram eu amo a Deus? Levanta a mão quem já disse que ama a Deus. Agora fica tranquilo que eu não vou pedir para levantar a mão quem já disse eu odeio meu irmão. Mas está escrito, e você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, diz amém. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o seu irmão, odeia seu irmão, é ressentido do seu irmão, é cheio de mágoas contra o seu irmão, e aqui irmão é irmão e irmã, tá? Irmã, não pense que você está escapando aqui, o irmão é genérico aqui, é irmão e irmã, é que nem a questão do homem, homem ali é homem e mulher. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, essa pessoa para Deus Deus aceita o culto da mentira ou da verdade? Qual é o culto que Deus aceita? Então ele está procurando os mentirosos adoradores. Então se eu venho oferecer um culto para Deus, mas o meu coração está cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de ressentimento, esse culto é... Pois quem não ama seu irmão que vê, como pode amar a Deus que vê? Alguém viu a Deus aí, por favor? Alguém viu a Deus? A quem não viu, obrigado, amor. Na corrida aqui, a quem não viu.
Ei, alguém viu a Deus aí? Leiam o versículo de novo e respondam se vocês viram a Deus. Porque eu estou vendo Deus aqui essa noite. Eu vejo Deus aqui, eu vejo Deus ali, eu vejo Deus aqui, eu vejo Deus ali, aqui, e vou indo. Eu vejo Deus aonde? Nos irmãos. Porque não vai adiantar nada eu ficar com essa conversinha fiada de que eu só sirvo a Deus, eu só amo a Deus, eu só obedeço a Deus. E aqui nos relacionamentos é mágoa, é isso é religião. Isso é religião. Isso não é reino. O reino de Deus, ele vem sobre nós para a gente implantar os princípios deles dentro de nós. E o princípio do reino é que eu devo, antes de dizer que amo a Deus, amar os irmãos. Você entendeu isso? Você entendeu por que é tão importante o perdão? Porque o perdão tem que curar o relacionamento. Porque se eu estou bem no relacionamento com os irmãos, eu vou estar bem no meu relacionamento com... E se o meu relacionamento está quebrado? O meu relacionamento com Deus? Aí eu pergunto, eu preciso perdoar Miriam? Miriam precisa me perdoar? Se eu não conseguir amar a mulher que eu levo para a cama, que eu faço sexo com ela, eu vou amar a Deus, irmãos? Porque quando Jesus disse, ama o teu próximo, não existe ninguém na terra mais próximo do que a Miriam. Porque só com ela, enquanto eu viver e ela viver, eu vou fazer sexo. E quando eu faço sexo com ela, eu e ela nos tornamos. Então eu não faço isso com mais ninguém na terra. Então não tem ninguém mais próximo de mim na terra do que a Miriam. Agora imagina se o meu coração é ressentido com ela. Imagina se eu tenho mágoas da Miriam. Se eu continuar em cima desse altar, eu corro o risco de ser contratado pela Rede Globo. Porque eu vou virar um artista de palco. Que a gente vem, dá aqui um espetáculozinho, né? E quando a gente está em casa, só eu e ela. Não, isso eu não vou dizer. Ela disse um negócio aqui legal, mas é nosso. Moody escreveu, irmãos, que se o obreiro não tratar bem a sua esposa, ou vice-versa, ele não ficaria para ouvir a sua pregação, né? Então, meus irmãos, vamos encerrar a mensagem lá em Colossenses, capítulo de número 3. E aqui nós vamos parar. Colossenses capítulo de número 3. Diga depois de mim, o perdão é ilimitado. É incontável. Jamais podíamos pagar a nossa dívida. Não precisa repetir. A nossa dívida foi paga com o sangue de Jesus Cristo. Toda vez que eu precisar perdoar alguém, eu preciso invocar o nome de Jesus e o sangue de Jesus. Olha aqui, meu irmão, estou te chamando aqui para nós consertar. Então, em nome de Jesus e na autoridade do sangue de Jesus, eu preciso te dizer o que eu vou te dizer.
mas é com o objetivo de restaurar. Depois que restaurou, se a solução for separar, separa. Porque nós precisamos perdoar. Nós precisamos ter o nosso coração puro. E tem gente que não quer ter paz com a gente. Aí você precisa viver ajoelhado nos pés dessa pessoa, dizendo: por favor me aceita, por favor me aceita. É assim que a gente tem que viver? Não, Jesus nunca fez isso. E nem mandou fazer. Ele mandou nós liberar perdão. Agora a pessoa tem que saber por que a gente está liberando perdão para ela. Então chama de lado e diz: olha aqui, ó, você frustrou, você traiu, você decepcionou, mas eu quero te dizer que você está perdoado. Você não me deve nada, você está perdoado. Meus irmãos, existem pessoas que nos ofendem deliberadamente. Elas nos ofendem porque elas querem nos ofender. Elas nos ofendem porque elas premeditaram a ofensa. Elas nos ofendem porque elas sentem prazer em nos ofender. Mas existem aquelas pessoas que nos ofendem sem querer. Qual é a mais fácil de perdoar? Mas a quem devemos perdoar? Agora que eu me dei conta que eu não terminei lá Lucas, né? Mas enfim, quando Jesus falou o que disse, eles disseram: Senhor, aumenta-nos a fé. E nós vamos terminar o culto pedindo para Deus: Senhor, aumenta a nossa fé. Para quê? Para que o nosso culto seja baseado na fé. O culto aceitável para Deus é o culto baseado na fé. Então, pela fé a gente perdoa, pela fé a gente libera perdão, pela fé a gente entende que o que vale é o coração puro diante de Deus. Então eu só quero ler o versículo 13, porque a hora se foi e nós vamos cantar ainda. Colossenses 3,13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, o que é para fazer? Se afastar, falar mal, falar pelas costas. O que é para fazer? Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Irmãos, não vai dar tempo para nós terminar o culto com um texto, e eu quero passar um tema. Anota o tema aí, por favor. Amanhã, em todas as casas onde se fizerem culto doméstico, o texto vai ser Romanos 12, 9 a 21. Amanhã, em todas as casas onde se fizer o culto doméstico, a leitura bíblica vai ser Romanos 12, 9 a 21. E se alguém quiser compartilhar comigo e com a Miriam o que destacaram no texto, manda lá no meu WhatsApp. 991 26 0867. Manda lá: pastor, nós aqui em casa destacamos o versículo 16. Nós aqui em casa destacamos o versículo 17, 21, o 12, não sei. O Espírito Santo vai cuidar disto. Mas o tema para amanhã é Romanos 12, 9 a 21. E se você quiser compartilhar com a gente vai ficar bem feliz. Eu vou compartilhar no status, tá? O que eu e Miriam transformamos em essência, a gente vai compartilhar no status. Tá bom? Muito bem. Vamos nos colocar de pé e vamos cantar. Depois do louvor, a gente vai orar em família. Quem que precisa louvar? Quem precisa perdoar?
Eu preciso perdoar. Então eu quero louvar essa noite. Vamos louvar. Você precisa perdoar? Então não fique de boca fechada. Louve ao Senhor. Adore ao Senhor. Porque não tem jeito. Tem que perdoar. Aleluia. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Aleluia. 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 Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. Bênção do Senhor, ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, eu preciso me relacionar com a Miriam e com as pessoas da mesma forma que eu me relaciono com Deus. Eu sempre espero o perdão dele. Eu sempre confio que ele vai me perdoar. Então a Miriam precisa ter a certeza que ela sempre poderá contar com o meu perdão. Eu preciso ter a certeza de que eu sempre vou poder contar com o perdão dela.
Você pode dizer isso para algumas pessoas? Conte sempre com o meu perdão. Você pode dizer isso para algumas pessoas? Diga isso para algumas pessoas. Contem sempre com o nosso perdão. Nós nunca vamos sonegar o perdão. Deus nos livre de não perdoar alguém. Deus nos livre de não perdoar alguém. Irmãos, ofensa não é algo para estar dentro do coração de um cristão. Se Cristo está dentro do meu coração, não pode ter mágoa, não pode ter ressentimento, não pode ter amargura, porque ou Jesus está, ou a amargura está. Não tem como ter Jesus e ódio no coração, não tem. Então que a nossa família seja uma escola de perdão. Que a gente treine o perdão no ambiente familiar todos os dias. E a gente aprendeu um tempo atrás, eu acho que já está indo para uns 2 anos. Você me perdoa? Qual é a resposta? Então nunca retenha a mágoa, porque se a gente reter a mágoa, Satanás vai fisgar o nosso coração. Nós vamos ficar presos por Satanás e vamos viver uma vida infeliz. Glória a Deus. Chegaram ali os que estão conosco e está Porto Alegre. A minha irmã Clarice está assistindo. Quero mandar um beijo no coração dela e nós vamos orar agora para que ela libere perdão. Você precisa liberar perdão? O Espírito Santo vai te trazer à memória nomes aí de pessoas. Fala no pensamento, se você não tem coragem de falar em viva voz. Fala no pensamento: Deus, eu perdoo fulano, eu perdoo a ciclana. Libera perdão, não guarda no teu coração, porque quem tem Jesus no coração, perdoa. Amém? Irmãos, não tem jeito, tem que perdoar, não tem jeito, tem que perdoar. Então vamos orar. Querido Pai, obrigado porque o Senhor hoje nos trouxe para uma ducha bem gostosa, aquelas duchas fortes, com a água na temperatura certa. E o Senhor nos deu um banho. E a gente sai desse culto com a alma limpa. E eu tenho certeza, Pai, que os recepcionistas lá na escada vão encontrar muitos sorrisos nos rostos. Eles vão perceber que pessoas que entraram aqui oprimidas, com um semblante carregado, feio, vão sair com outro semblante. Não é porque fizeram plástica, mas é porque houve uma restauração no coração. O Senhor restaura, o Senhor restitui, o Senhor traz de volta a esperança, o Senhor traz de volta a alegria, a vontade de viver, o entusiasmo pela vida. E isso é resultado do teu amor e do teu perdão. Por isso, Pai, obrigado porque a gente pode contar com o teu perdão, porque a gente perdoa todos os nossos devedores, todos os nossos ofensores estão perdoados pelo nome e pelo sangue de Jesus. Pai, como é bom viver sem culpa,
Como é bom viver sem mágoa. Como é bom viver sem ódio. Como é bom não desejar vingança de ninguém. Como é bom desejar o bem das pessoas, até daquelas que nos fazem o mal. Obrigado, Pai, porque o Senhor não nos convida para sermos religiosos. O Senhor nos convida para sermos discípulos, para sermos verdadeiros amigos, para sermos tua família. Por isso, Pai, pelo poder da tua palavra, juntos queremos te dar o melhor aplauso que a gente já te deu. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Há poder, há poder, há poder no sangue de Jesus. No sangue de Jesus tem poder. Libertação, libertação, libertação. Livres, 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 livres para perdoar. Livres para perdoar. Uma grande, maravilhosa e abençoada